Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a matéria de comportamento do consumidor para vocês que são do curso de gestão comercial. Hoje, então, nós vamos continuar com o livro do Michael Solomon, especificamente no capítulo 6. Então, sem mais enrolação, já vamos direto para o slide. Então, pessoal, aqui olhando o slide, como eu estava falando, esse capítulo 6 ele vai falar basicamente sobre aprendizagem e memória, tá? Então, como vocês já sabem, né, todos os capítulos ele sempre coloca um overview, ele coloca lá um geral do que vai ser tratado naquele capítulo, e eu vou ler isso aqui para vocês entenderem quais são os objetivos do capítulo e os objetivos da aula também, do que a gente vai ver hoje, tá? Então, os objetivos primeiro, é importante compreender como os clientes obtêm informações sobre os produtos e serviços. Condicionamento resulta em aprendizagem. As associações feitas em relação a uma marca podem ser generalizadas por outros produtos. Isso é importante para as empresas. Existe uma diferença entre condicionamento clássico e instrumental, e ambos os processos ajudam os consumidores a se informarem sobre os produtos. Obtemos informações sobre o produto observando o comportamento de outras pessoas. Nosso cérebro processa informações sobre marcas para retê-las na memória. Os outros produtos que associamos com um produto específico influenciam a forma como lembramos dele. Os produtos nos ajudam a recuperar nossas memórias. As empresas medem nossa memória sobre produtos e anúncios. Então, basicamente, esse é o resumo desse capítulo, tá? Então, dá para perceber que vai ter bastante coisa interessante aqui, principalmente em relação à questão de memória. A palavra-chave hoje é memória e aprendizagem, as duas palavras-chave, né? São essas duas, tá? Então, começando aqui, ele vai falar então que aqui é uma citação da página 207. Aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento resultante da experiência. Então, você vai, teoricamente, né? A gente tem aquela frase, aquele ditado que diz que o inteligente, como é que é? Eu vou tentar lembrar aqui, tá, pessoal? Mas basicamente o imbecil, o idiota, né? É aquele que erra e não aprende. O inteligente é aquele que aprende com seus erros. E o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, tá? Mas basicamente, eu não tenho certeza se a frase é exatamente essa, mas eu queria comentar que a gente precisa o quê? Aprender, principalmente observando, né? Quem é mais introspectivo leva vantagem nessa questão, porque observa o que as pessoas estão fazendo de errado e não é igual, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente começar a pensar isso, tá? Vou tentar colocar aqui. O primeiro é a questão de como um som, um som específico, faz a gente associar com uma marca. E aí, na última aula, eu até falei com vocês sobre o som do Plim Plim da Globo quando ia pro comercial, né? Então tinha o Plim Plim lá, que era um som bem característico. Isso é quase um processo de aprendizagem de assimilação. Você assimila um barulho específico com um evento específico, né? E aí tem esse processo também associado à marca, né? Um barulho específico. Vou tentar colocar esse vídeo aqui da Intel. Vamos ver se eu consigo tocar ele. Então a primeira parte ele está mostrando aqui a evolução da diferença da marca, tá? Ele vai mostrando lá a diferença da marca. Vou um pouco mais isso aqui. Agora vocês já estão começando a ouvir um pouco mais de trilhas e tudo mais.
Mas ele vai mostrar aqui, no caso, a evolução da marca. Mas o grande foco que eu queria falar é como, desde lá de 94, 95, nós tínhamos o barulhinho são 5 notas. Pam, pam. Cadê? Eu vou até ouvir aqui para lembrar. Der Pentium-Prozessor. Ein überzeugender Grund mehr, auf dieses Symbol zu bestehen. Intel Inside. Make sure your PC has the Intel Pentium processor. It's amazing what you can do with an Intel Né? É Pentium isso. processor. Enfim, é um vídeo de 11 minutos So Pentium. com muitos exemplos, né? Então, esse barulho aí, né? Eu não vou explanar tanto o vídeo assim, porque é um vídeo relativamente longo, porque eu queria mostrar. Mas ele junta duas coisas: a evolução da marca no decorrer de tantos anos e como eles acreditam, né, que esse barulho já conseguiu gerar uma assimilação, né? Olha que interessante, esse de 2009, que eles colocam todo o pessoal do laboratório. Tem mais de um que eles fizeram isso. Experience visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Acho que esse aqui, né, Experience passou. visually stunning performance like never before. Only with the second generation Intel Core i5 processor. Mas enfim, não achei especificamente aqui. Mas basicamente é isso, tá? Então, a forma como a Intel usou aqui, né? Essa questão para poder trabalhar a marca associada a um som específico, né? Aí tem uma questão também de aprendizagem que é uma questão um pouco mais humanitária, um pouco mais romântica. Eu coloquei aqui um comercial do Boticário, né? Que passou agora o Dia das Mães. E eles trouxeram uma campanha. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, porque é um comercial um pouco longo, mas assim, acho que eu vou até colocar meio sem som. Tá? Já volto. Um comercial, assim, com um apelo emocional bem interessante, né? Vocês viram aí, então, basicamente. É um comercial de 3 minutos e 40. Eu vou mandar na apresentação, eu vou colocar para vocês. Vou mandar o link do Canva para vocês poderem acessar, tá? O que eu quero que vocês tirem desse comercial primeiro, uma questão mais disruptiva, porque o comercial, já dando um spoiler aqui, ele é para falar de pessoas que têm coração de mãe, mas não são mães, no sentido de que a mulher quer ser mãe, mas ela não conseguiu atingir esse objetivo ainda, né? O comercial deixa então aberto se ela conseguiu ou não. A princípio, o comercial termina com ela não conseguindo ser mãe, né? Não tendo filho ainda. Mas esse comercial me chamou a atenção pela questão de você ter uma trilha, né, romântica bem bonita. É um comercial, assim, tecnicamente muito bem feito, né? Comercial tecnicamente excelente, assim, a fotografia, o vídeo, tudo muito bem feito. O Boticário manda muito bem nessa parte aí. E como isso pode virar um processo de compreensão nova, uma nova compreensão do mundo e das coisas, né? Sobre você lembrar da marca e falar, essa pessoa aqui, no Dia das Mães, ela fica triste, então eu vou dar um perfume pra ela, sabe? Uma coisa assim.
Então, é uma questão de sensibilização que eu achei bem interessante, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui, bem clássico, isso aqui mexe muito comigo especificamente, né? Porque o batom da Garoto, ele tinha um comercial, eu não sei se eu vou colocar todo aqui, comercial de 30 segundos, né? Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Aí colocou lá um Agora, reverb, né? Bem legal, gostei bastante. Mas assim, essa brincadeira de compra e batom, tentando hipnotizar, né? É uma coisa bem criativa que esse comercial fez na época. Mas basicamente tá tentando criar o quê? Um condicionamento, né? Uma coisa que tentar entrar na mente da pessoa diretamente, né? Então, isso é o quê? Um condicionamento, né? E eu lembro, quando eu era criança, né? De chegar e ver batom lá na prateleira lá, né? E ficar lembrando, compre batom, compre batom. É óbvio que família pobre, meus pais não compravam, né? Enfim. Mas eu lembro de como o comercial impactou essa questão de condicionamento, né? De entrar, né? E aí, sobre essa questão de você assimilar uma coisa e aquilo de repente ficar no seu processo de aprendizagem, né? Ah, eu vou tentar hipnotizar minha mãe para fazer ela comprar uma coisa para mim, né? O livro ele vai destacar um experimento específico, mas assim, essa questão de condicionamento, nós temos vários testes em laboratórios que mostram que o condicionamento é uma coisa totalmente assim, factual, né? Que, por exemplo, a pessoa foi lá e aqui é o exemplo, ele coloca um estudo lá feito com animais, deixa eu ver se ele vai colocar aqui, qual animal que é específico. Se não me engano, eram cães. Cadê? O pó funciona como um estímulo não condicionado. Então, basicamente, quando você tem uma coisa que é natural, é um estímulo condicionado. E aí, quando você coloca uma coisa de fora, isso é uma coisa que você está criando um condicionamento, né? Então, o pó, a pessoa ia lá e colocava um pó, é para cães, está escrito ali, né? Era um pó com sabor de carne. E daí, ó, basicamente, toda vez que o sino tocava, eles iam lá e davam esse pó para esse cachorro, para os cães que basicamente associaram o som do sino com ganhar essa recompensa que era basicamente esse pó de carne. Então, nesse tipo de coisa, e aí, com o tempo, né, os cachorros só de escutar o sino já começavam a salivar. Ou seja, uma coisa natural deles acontecia porque eles foram estimulados através de uma coisa externa, tá? Como eu falei, nós temos vários exemplos dessa questão, não só de coisas que fazem você entrar numa resposta condicionada, né, que faz você perceber que você está sendo manipulado para poder mexer com sua cabeça, com algum espasmo seu, alguma coisa que você não está no controle. Então, você associa aquilo, você entra, sei lá, na padaria, você sente o cheiro do pão, você saliva, por exemplo. Tudo que mexe com você de dentro para fora pode ser, né, uma questão de um estímulo que alguém está colocando isso em você, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre o condicionamento clássico, quando a gente vai fazer um condicionamento. E aí tem também o condicionamento instrumental, né? Que é quando você vai criando esse reforço contínuo. E aí é como se você estivesse educando a pessoa para que a pessoa, em algum momento, ela pegasse e falasse: não, entendi, então eu tenho que fazer isso. E a pessoa sempre vai fazendo aquilo, né? Eu coloquei aqui o exemplo clássico, né? Uma imagem ali da Shopee com as moedinhas. Então a pessoa entende que se ela ficar fazendo review
de produto, ela vai receber as moedinhas lá, e isso vai fazer com que ela se sinta estimulada a fazer isso sempre, né? E ela não percebe que o fato dela começar a fazer isso sem nem perceber que ela está fazendo, ela basicamente está ela foi condicionada àquilo, né? E aí nós temos outros exemplos, colocou aqui o caso do iFood Club, que faz você ter lá, você ter um reforço positivo também. E ao mesmo tempo, tem essa questão de punição, tá? Aqui não tem a ver especificamente com o iFood, tá? É outro exemplo. Mas toda vez que você tem uma punição, isso está causando um reforço negativo para você. Então você percebe que você não deve fazer aquilo. É bem simples, né? Então o reforço positivo aumenta a frequência do comportamento, a punição busca reduzi-la. Então a gente acaba associando muito esse tipo de coisa. Você pode fazer isso de uma forma mais lúdica, né? Ou gamificada, como a gente fala. Eu coloquei um print aqui da questão de softwares, né? Porque eu sempre reclamo. As empresas desenvolvedoras, elas deveriam entender, por exemplo, que parcerias com instituições de educação são um caminho do condicionamento instrumental. Por que eu quero dizer isso? Porque, por exemplo, o Canva, ele tem uma parceria, né? O Canva, que se não me engano, é uma empresa australiana, eles fazem muitas parcerias educacionais, então eles dão licença para estudantes, o que, no meu ponto de vista, é um condicionamento instrumental. Por quê? Quando você aprende a usar uma ferramenta, você se acostuma a trabalhar com ela, nada mais normal, nada mais comum do que você querer trabalhar com ela depois. Então, eu entendo que para a empresa que oferece licença educacional, ela está trabalhando por essa questão de condicionamento instrumental. E aí você vê, por exemplo, a Adobe, né? Vou falar mal da Adobe. A Adobe, mesmo para educação, ela dá desconto, mas ela nunca vai dar licença gratuita. Na minha opinião, eu acredito que eles deveriam considerar, por exemplo, uma parceria com instituições. Então, se a instituição de ensino tem um CNPJ, essa instituição de ensino faz um cadastro, mostra lá quantas licenças ela precisa, eles avaliam e fornecem licença gratuita, né, educacional para um CNPJ e desconto para estudante. Porque se você é estudante e vai ter acesso pelo seu CPF, igual isso a Adobe já faz, né? Então, basicamente, você quer usar isso na sua casa. Se você já está nesse nível de estar sendo tão instrumentalizado pela ferramenta ao ponto de querer usar ela na sua casa, não só na faculdade, você já está pagando, entendeu? Agora, a universidade deveria ter todo acesso gratuito. E a Microsoft fez isso durante um tempo, né? Ofereceu o pacote Office para estudante, mas ela voltou atrás com isso agora, né? Não sei se eles fizeram a conta lá e viram que não era negócio, mas para mim eu critico muito essa questão, né? Porque imagina, vocês todo dia mexendo no Excel na faculdade, aprendendo a usar o Excel. É óbvio, quando vocês forem montar sua empresa ou trabalhar em algum lugar, vocês vão querer usar o Excel. Vocês vão sugerir, se a empresa usa outro software, você vai tentar convencer eles de usar o Excel porque é bom, entendeu? Então esse é o condicionamento instrumental, né? Aqui, gente, eu coloquei também, igual tá lá igual tá lá no livro, ele tem essa imagem que tá lá na página. Eu não coloquei aqui, mas ele tá lá na página. É a figura 6.1, tá? Que ele vai falar sobre como você tem assim. Você coloca. São condições aplicadas, então você aplica uma condição e vai ter comportamentos que são comportamentos negativos. E como você tenta, mesmo quando você tem que punir, você tenta deixar isso de uma forma que vai fortalecer uma conexão, né? Acho que para quem é pai, entende isso, né? Eu sei que tem essa questão hoje em dia do que a gente chama de educação positiva, que é você
evitar que a criança faça uma coisa, ao mesmo tempo não ser muito duro com ela, né? É uma grande questão aí pedagógica, educacional. Mas aqui, por exemplo, então ele vai falar assim, ó, você vai ter uma condição aplicada e quando você tira ela, né? Então, por exemplo, um comportamento positivo. Teve um comportamento positivo, você vai reforçar isso, né? O efeito, um efeito positivo fortalece respostas anteriores à ocorrência. O processo de aprendizagem, como ele vai funcionar? O consumidor aprende a dar respostas que produzem resultado positivo. Então ele percebe que aquilo está dando um resultado positivo, você vai fazer esse comportamento dar bom resultado, e aí você faz o quê? Reforça ele, né? Continua fazendo isso, você vai ganhar uma coisa com isso, vai ganhar com isso, né? Aí tem o que? A condição removida, extinção, o efeito, então a remoção de um evento positivo enfraquece respostas anteriores à ocorrência. Como isso funciona no processo de aprendizagem, o consumidor aprende que respostas não produzem mais resultados positivos. Daí você tem o quê? Eu até lembrei agora, depois eu vou até procurar isso na internet. Um episódio do The Big Bang Theory que o Sheldon ele fica brincando, tipo, toda vez que a pessoa que a Penny fala uma coisa legal ou faz alguma coisa que ele gosta, como por exemplo, não sentar onde ele gosta de sentar e tudo mais, ele ia dar um chocolatinho para ela. É, e aí ele ficava fazendo isso, tipo, condicionando ela a agir exatamente como ele queria, né? E aí quando o Leonard percebe que ele tá fazendo isso, né? Ele começa, eu sei o que você tá fazendo, você tá tentando fazer criar um condicionamento instrumental, né? E aí ele pega e ele começa a brigar. Não, você precisa parar de fazer isso, não sei o quê. Aí o Sheldon vai e pega um sprayzinho de água e começa a jogar na cara do Leonard, né? Então, basicamente, assim, ela não tinha demonstrado nenhum condicionamento, nenhuma resposta negativa ao ponto dele ter que punir ela. Mas quando o Leonard faz isso, ele vai lá e pune ele. É bem engraçado a cena, né? Enfim, eu descrevendo talvez não seja tão engraçado, mas eu sugiro que depois, se vocês quiserem, procurem isso na internet, é bem interessante, tá? Uma coisa também, se vocês forem ler sobre essa questão de. Eu até esqueci de falar aqui, mas tem. Se vocês forem ler sobre essa questão, um dos maiores teóricos ou pedagogos nessa área de reforço positivo e negativo é um cara que chama Skinner. Eu até esqueci o primeiro nome dele, mas ele é um grande pedagogo que ele ficou muito conhecido por ser é engraçado porque o nome dele é Skinner, igual o do diretor lá da escola dos Simpsons, né? Do desenho Simpson. Mas basicamente ele é um cara que pensou e desenhou toda essa questão de tipo como estruturar, principalmente, respostas positivas e negativas dentro de uma escola. Então, tipo, você tem que caminhar por uma faixa, essa coisa meio que de controle, sabe? É, é óbvio que depois, né, se você for ler um contraponto com, sei lá, com Foucault, Michel Foucault, você vai perceber que essa questão de controle, ela tá em toda a sociedade, né, de esquemas de instrumentalização, comportamento instrumental, e aí chega no que a gente chama que o Foucault vai chamar de, por exemplo, ele mostra lá no panótipo. O que é o panótipo? É um modelo de prisão que o, a- o cara lá que é o carcereiro consegue ver todo mundo, só que as pessoas não conseguem ver ele, porque tem lá uma sala com isso, filme, não sei o quê. Então, ele consegue ver todo mundo, só que as pessoas não conseguem ver ele. Então, para quem é um pouco mais. eh, não gosta dessa questão do comportamental, do behaviorismo americano,
vai ler então Michel Foucault, que vai criticar esse tipo de controle, né? E é bem interessante. O Skinner, né, como eu falei, ele acaba demonstrando vários esquemas de como você pode instrumentalizar o controle em ambientes menores, no caso escola principalmente, né? Bom, aí nós temos lá depois, aí especificamente falando da parte de aprendizagem observacional, tem esse pesquisador, esse pensador, que é o Bandura, tá? Que eu esqueci o primeiro nome dele também, eu vou ficar devendo para vocês, mas vocês podem pesquisar aí. Que ele fala do processo de como você pode aprender observando as outras pessoas, né? E aí, é o clássico, galera, é o clássico. Hoje em dia ninguém mais, dificilmente alguém vai ter paciência de ler um manual impresso. Às vezes você pega, lê ali quando dá pau, né? Mas você tenta descobrir sozinho, ou você vai buscar um vídeo manual na internet, já com uma especificação, alguém mostrando aquilo, então a gente acaba sendo um pouco mais visual, assim, porque a maioria dos produtos, eles nem sempre vão ter um manual interativo, né? Hoje em dia está até mudando um pouco isso, né? A maioria das empresas estão aproveitando isso para poder criar um espaço. Então, você recebe um manual impresso, daí tem lá um QR Code para você ver o vídeo manual mostrando como configurar o produto, como ele funciona e tudo mais. Essa é o tipo de empresa que está indo no caminho certo, né? Na minha opinião. Mas, assim, o manual impresso ele ainda é necessário, tal. Aqui eu coloquei, né? O canal Manual do Mundo, vocês estão vendo que ele tem 19 milhões de inscritos, então é um canal muito relevante, que é basicamente assim um canal de curiosidade. Na verdade, ele não é bem um manual, eu diria que ele é um pouco mais profundo, porque ele sempre coloca um desafio. Mas e o chuveiro elétrico? Será que o chuveiro elétrico realmente é arriscado? Aí você vai lá ver o vídeo, né? E ele vai mostrar tudo como funciona, todos os processos e tudo mais. E é bem interessante, né? Bom, aí nós temos também aqui a questão da aprendizagem cognitiva, né? Que é basicamente, tem muito a ver com os primeiros capítulos do livro, que ele vai falar sobre uma compra cognitiva, uma decisão de compra cognitiva. Então, você percebe que a pessoa está aprendendo sobre o produto antes de comprar. E aí a pessoa aprende aquilo ali não só sobre o produto, mas ela aprende sobre aquele mercado, sobre aquele segmento. Então eu coloquei aqui um exemplo do canal Opinião Sincera, que é um canal que os caras basicamente fazem review de carro, de moto, veículos e tal. E basicamente eles já estão num nível assim que quando você assiste esse canal assim, basicamente você fica surpreso, porque antigamente para mim um carro completo era um carro que tinha direção, ar e vidro elétrico, né? Trava, vidro elétrico. Para os caras, eles já estão no nível assim que eles já, depois de ver tanto carro e já olhar tanta coisa, além disso, eles querem, sei lá, controle de tração, câmera de ré, um monte de coisa para poder falar com o carro. Não tem só o kit de dignidade, né? Como muitos falam, tem mais do que isso, né? E aí é interessante porque você vai aprendendo sobre você entra lá para aprender sobre um carro, logo você começa a aprender sobre todo tipo de carro. Então você começa a aprender o que é um motor de 3 cilindros, quais são os riscos de certas montadoras que tem certo tipo de motor. Quando você vê, é uma aprendizagem que está relacionada a um produto, mas aquilo pode se estender para outras coisas. Essa aqui é a questão, né? E isso aqui, para a gente que trabalha com produção de conteúdo ou com marketing, é muito importante, porque você demonstra para o cliente que você conhece todo o segmento, conhece vários produtos correlacionados e que você está disposto a fazer ele entender mais do que só sobre o seu produto. Você está disposto a fazer ele aprender de verdade. E no processo ele vai perceber que seu produto é melhor para ele, entendeu?
Então, é uma coisa um pouco mais difícil, né? Porque você tem que saber, seu produto realmente tem que ser bom. Mas se você chega nesse ponto, é muito interessante, né? Aqui eu coloquei uma citação que está lá na página 218, que ele vai falar assim: as abordagens da teoria de aprendizagem cognitiva enfatizam a importância dos processos mentais internos. Então, basicamente, você está ensinando a pessoa, enfatizando aqueles detalhes que de repente vão fazer mais sentido. Então, por exemplo, eu sei que eu não fabrico, meu carro não tem uma característica específica. Eu não vou dar tanta relevância para aquela característica, ou não vou ficar falando muito sobre ela, porque senão a pessoa pode perceber que eu tenho aquela deficiência no meu produto. Entendeu? Acho que é bem simples, toda empresa faz isso, né? Então, sempre vai pegar uma característica que ela é melhor e vai falar mais sobre isso, tá? Bom, aqui no livro ele vai falar também sobre todo o processo de como um consumidor ele vai se desenvolvendo e vai entendendo que ele precisa comprar e tudo como funciona, né? Então, ele vai falar assim que vocês estão vendo aí que quando você tem ali o slide, calma aí que eu vou até ver se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Tá meio ruim de eu olhar ali, mas você tem basicamente 5 estágios, né? E esses estágios, primeiro você começa observando, né? Depois você vai começar pedindo, então você pede pro seu pai, pra sua mãe comprar. Depois você começa a ser mais seletivo, você fala, eu quero esse, quero aquele. Depois você vai comprando com auxílio, então a pessoa, você vai ali, alguém te ajudando, e no final das contas você começa a comprar, tá? Aqui, gente, vocês estão vendo, então, é uma faixa, um range de idades, tá? Se não me engano, vai de cadê? 5 estágios de desenvolvimento de acordo com a média de idade, início e média. Aqui, tá, entendi. Então, ou melhor, lembrei, né? Basicamente, ó, então a criança aqui com 8 anos de idade, né, na média, ela já tá conseguindo fazer compra sozinha, tá? Vai ter criança com 4 anos que já vai estar fazendo compra, mas ali na média, na verdade, vai ser mais ou menos com 6 anos, né? Algumas crianças demoram mais ou menos um pouco mais para ela poder comprar, começar a fazer a compra de forma independente. Ela vai lá, pega, escolhe, ela vai lá e paga, embora ela de repente não saiba exatamente o valor, ela vai começar a fazer isso, né? Então, ó, crianças começam acompanhando os pais no mercado, já com 1 mês de idade, passam a fazer compras sozinhas aos 4 anos, tá? Então, assim, fazer compra sozinho não quer dizer que ela foi até lá sozinha e tudo mais. Quer dizer que ela já decide o que ela quer comprar e ela já entende que ela tem que dar o dinheiro ou passar o cartão, tal, para poder ter aquilo, né? Então, a socialização do consumidor é um processo pelo qual jovens adquirem habilidades, conhecimentos e atitudes relevantes para a sua atuação no mercado. Então, você observar como a pessoa vai se formando como um consumidor é uma coisa bem interessante, né? Bom, continuando aqui. Então, a compreensão da mensagem. Aqui na página, eu coloquei uma citação direta, tá? Na página 224, que ele vai falar assim: grupos de defesa das crianças argumentam que, antes dos 7 anos de idade, elas não entendem a intenção persuasiva dos comerciais e que crianças mais novas não conseguem distinguir prontamente entre um comercial e um programa. As defesas cognitivas das crianças ainda não estão desenvolvidas o suficiente para filtrar os apelos dos comerciais. Ou seja, acho que deu para entender bem essa citação, né? Que está lá na página 224, tá? Mas eles vão falar que basicamente seria injusto você oferecer algum produto para uma criança que seja menor de 7 anos,
porque ela não tem a noção, ela não consegue perceber que você está tentando vender uma coisa para ela. Então, por exemplo, uma publi num canal do YouTube para criança seria uma coisa injusta, por exemplo, porque você tá lá vendo um jogo tal, de repente, ó, gente, então se você quiser, gostou, sei lá, jogar o Roblox, o PKXD, minha filha joga essas coisas aí. Minha filha tá exatamente nessa idade, 7 anos. Então, se a criança, se no meio de uma gameplay, um vídeo lá, tiver uma publi, a criança não vai perceber essa diferença, né? Antes dos 7 anos. Depois disso, ela vai perceber, esse cara tá tentando me convencer a comprar isso. Mas antes disso, ela nem consegue perceber isso, tá? Aqui eu coloquei um vídeo bem clássico, né? Bem conhecido, que eu vou dar o play, mas eu nem vou deixar ele com áudio, porque é só uma trilha, né? Que é basicamente um vídeo que emula, obviamente é um vídeo comercial, né? É um vídeo para sensibilização. É um vídeo comercial, não, um vídeo de sensibilização, que mostra que às vezes o que você faz é mais importante do que o que você diz para ser feito, né? Então é bem impactante esse vídeo porque basicamente ele demonstra como muitas vezes às vezes a sua atitude ensina mais do que o que você fala para a criança fazer, né? Então é basicamente isso, né? Crianças veem, crianças fazem. Então, para você de repente fazer coisas boas para que as crianças assimilem essas coisas boas que você faz. Então, ser uma pessoa boa, né? É melhor, tá? É óbvio, né? Coisa bem óbvia, tá? Aí ele vai falar sobre os tipos de sistemas de memória, tá? Isso aqui ele tá lá na página, mais ou menos, eu não coloquei a página aqui, mas é a figura 6.5. Ele vai falar como algumas coisas elas são armazenadas na nossa memória a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, e como a gente tem essa questão de diferenças de como aquilo vai fixar, né? A questão de vir à tona uma memória é uma coisa muito subjetiva, né? Mas ele vai falar então, por exemplo, a memória sensorial. Quando você tem o toque, armazenamento temporário de informações sensoriais, você tem uma capacidade de memória alta, mas a duração é menos de 1 segundo, né? Então a visão, por exemplo, e outros, a audição, você vai ter essa memória um pouco mais curta, né? A memória sensorial. Que mais? Então a atenção, a informação que passa por uma entrada de atenção é transferida para a memória de curto prazo. Aí, beleza, se chamou sua atenção, primeiro você teve essa primeira sensação, né? Trabalhou-se a visão, a audição, que é bem rápido, aí depois teve sua atenção, daí já vai para memória de curto prazo, né? Que é um breve armazenamento de informações usadas no momento, então a capacidade é limitada, né? A duração normalmente vai ser mais ou menos ali 20 segundos, de acordo com essa figura, com o livro. E aí você tem o que? O ensaio elaborativo, que é quando você começa a pensar mais sobre aquela informação que você está recebendo, né? Então a informação submetida ao ensaio elaborativo ou processamento profundo. Você começa a pensar aquilo, seu significado é considerado e transferido para a memória de longo prazo. Aí, na memória de longo prazo, né, armazenamento de informações relativamente permanentes. Então a capacidade é ilimitada, né? Então a gente não sabe muito bem o tanto que as pessoas conseguem guardar de informação e essa duração vai ser longa ou permanente. Então você pode lembrar de uma experiência que você teve, um cheiro que você sentiu, uma coisa que você leu de forma praticamente indeterminada, tá? Deixa eu ver o que mais que eu esqueci. Então você consegue lembrar, né? Vou dar um exemplo bem doido aqui, né? Quem for mais velho vai lembrar disso que eu vou falar. Que tinha um jingle que era da Poupança Bamerindos. Cara, o tempo passa, o tempo voa e a Poupança Bamerindos continua numa boa. O banco foi vendido, se não me engano, foi associado pela Caixa Econômica, mas nem sei o que virou a poupança,
mas o jingle ainda tá na cabeça, né? Porque era um jingle muito, muito bom, muito bem feito, né? E basicamente eu acho interessante, porque eu mesmo nem lembro muito bem desse banco, lembro só da fachada dele, mas o jingle eu ainda lembro, né? Então, com certeza, não sei nem quando isso vai apagar na minha memória, né? Para quem assistiu o filme divertidamente, né? Tem um momento lá do filme que a Riley, ela fica lembrando de um, de um jingle, de um chiclete que é bem chato, assim, né? O fato de eu lembrar disso já é quase uma coisa de longo prazo, ou seja, pode ser que eu consiga lembrar do fato de ter um jingle do comercial do filme específico de forma indeterminada, né? Mas assim, enfim, né? É basicamente isso. Eu coloquei aqui, gente, aquele trecho do filme Ratatouille que ele vai falar sobre a questão de sensibilidade, de memória. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, tá? Vou colocar só a parte que mais. Opa, acho que eu vou, né? A parte que mais nos interessa aqui, tá? Que é quando ele vai servir o prato lá. Então, basicamente, pra quem não assistiu o filme, né? Que eu imagino que se você não assistiu o filme Ratatouille, você é uma pessoa bem estranha, né? Porque é um filme bem legal. Mas o filme tem essa questão, essa pegada de tipo assim, esse é um cara, um crítico, né? Que ele vai nos restaurantes e tal. E aí ele é muito chato, muito duro com todo mundo, então ele acaba prejudicando os restaurantes quando ele faz uma crítica negativa. E aí, esse é o momento auge, assim, do filme, tá? Que ele vai provar um prato, né? Feito pelo rato, o rato cozinhou. O que é bem, assim, a gente acaba abstraindo a nojeira que é do filme. Ratatouille? Deve ser uma piada. Então você vê, né? Um prato fez ele lembrar de uma experiência de quando ele era criança, de como ele chegava, sei lá, triste da casa e aquele prato tinha uma questão gastronômica ali com ele, uma memória afetiva muito importante que mexeu com ele. Então, basicamente, aquilo tem como se fosse um gatilho mental, né? Que faz ele ter uma memória muito. Uma memória bem intensa, né? De um momento ali da infância dele, né? Então, basicamente, o que as marcas querem fazer, o que nós queremos fazer como profissional de marketing, né? É gerar esse tipo de efeito, né? Para que isso fique na memória a longuíssimo prazo ou até de forma indeterminada para que a pessoa lembre do produto, lembre da experiência. Imagina só a pessoa abrir a caixa de um iPhone, né? Tudo isso ser uma experiência que você vai lembrar pro resto da sua vida, tá? Aí, o livro vai falar sobre essa questão de redes associativas, né? Que é basicamente como a nossa cognição ela vai lembrando de uma coisa que conecta a outra, que faz você lembrar outra e faz você lembrar de alguma coisa específica. Aqui eu não vou explorar tanto essa questão, mas ele tenta criar, cada pessoa tem a sua rede associativa. Não tem como a gente fazer um mapeamento assim mais universal. O lance é que a gente, como profissional de marca, a gente tenta criar uma rede associativa para isso, lembrar aquilo, para lembrar você, para lembrar seu produto, lembrar o que você quer vender. Mas a gente nunca está 100% no controle disso, porque cada pessoa já tem sua história e suas coisas que vai fazer. Então, por exemplo, ele coloca aqui um caminho, um perfume com a fragrância floral que vai fazer você lembrar de uma obsessão de ser rico, que vai fazer você lembrar de um carro, depois vai lembrar outra marca, tá?
e como uma coisa vai associando a outra. Então, uma colônia que vai lembrar, sei lá, Calvin Klein. Então, são coisas muito mais diferentes, né? Que mais? Vamos seguir aqui. Então, sobre essa questão de rede associativa, então a pessoa, de repente, é o que eu vou dar até um exemplo bem interessante. A indústria do tabaco, o cigarro, principalmente, usou muito isso durante muito tempo, quando eles utilizavam a rede associativa. Então, por exemplo, não só o clássico do Marlboro, do cowboy, né, vaqueiro, mas o cinema, né? O cinema, eu vou dar um palpite aqui. Eu imagino que devia ter muito lobby no cinema para ter muita cena de filme com pessoas fumando, né? Antigamente. Então, basicamente, sei lá, a pessoa tava lá fumando um cigarro e você associava aquele estilo de vida, elegância, sofisticação com o cigarro. Por exemplo, um exemplo mais recente, eu diria Pink Blinders com o Thomas Shelby, que ele tem um ritual. Toda vez que ele pega um cigarro, ele passa o cigarro pelo lábio antes de fumar. Então aquilo chama a sua atenção como um ritual que a gente vai falar ou já falou sobre ritual, né, de consumo, mas isso acaba tendo associa. Então você pensar a pessoa que sei lá, um gangster violento, ele fuma daquele jeito. Então você associa, e aí logo se eu fazer aquilo, enfim, é uma questão de associação, tá? Aqui ele vai falar então que em uma rede associativa desenvolve-se elo entre os nós. Então é como se tivesse um grupo, né? Um hubzinho ali que da sua área, sei lá, de cheiros, de memórias infantis, né? E uma coisa vai conectando. Você tem esses elos que uma coisa lembra a outra. Então, por exemplo, um consumidor pode ter uma rede para perfumes. Cada nó representa um conceito relacionado àquela categoria, tá? Aqui eu coloquei uma coisa um pouco mais engraçada, que é aquela galera pagando mico quando vai jogar a Mega Senha, né? Vamos ver se eu consigo. Zorro. Então tá escrito Batman, a pessoa escreve Peito. Zorro. Costa. Roupa. Calça. Qual é a roupa que põe no peito, meu filho? É calça? Sutiã. Ah! Verde. Azul. Azul. Cor. Verde. Desconto. Ó, você vê, isso é bem interessante, né? A pessoa associou verde com desconto, né? Aqui, Objeto. galera, tem um monte de coisa. Tesoura. Peixe. Piranha. O mais engraçado de você ver isso aqui é você tentar imaginar qual que é a rede associativa que a pessoa faz. Quando uma pessoa fala uma coisa, o outro lembra de uma coisa, e aí o que ela associa, né? Você vê, por exemplo, a mulher associou verde com desconto, né? Então, assim, é bem interessante olhar essas coisas, que é total rede associativa, né? E aí, né, tem a questão da recuperação da memória, né? Quando você vai lembrar de uma coisa. Então, coloquei aqui um exemplo, por exemplo, o Spotify tem uma playlist que chama Sextou Anos 90, uma playlist com música para você ativar a memória, só para você lembrar daquelas coisas mais antigas. O que mais? Então ele escreve lá: recuperação é um processo pelo qual resgatamos informações da memória de longo prazo. Então, quando você tem uma coisa que está lá na sua memória, você consegue resgatar ela, é porque ela foi armazenada na sua memória de longo prazo. Se você não lembra, provavelmente não foi relevante e não chegou naquele estágio de entrar na memória de longo prazo, né? E por isso que talvez você esqueça. Ela foi retida, você administrou aquela informação, mas ela não foi armazenada, né? Então, o que mais? Vou colocar outra. Essa apresentação tem bastante citação, tá, gente? O que nos faz esquecer. Uma pesquisa com mais de 13 mil adultos, mais da metade não conseguiu se lembrar de nenhum anúncio específico que tivesse visto, ouvido ou lido nos últimos 30 dias. De quantos você consegue se lembrar nesse exato momento? Então, basicamente, eu até coloquei uma brincadeira aqui,
que é o que a gente chama de sobrescrever. A gente não funciona como um HD, né? Mas para quem entende como funciona no caso de um HD, um HD ele funciona assim, quando você enche ele, por exemplo, você tem um HD, sei lá, de 1 tera, mesmo você deletando arquivos, esses arquivos eles ainda continuam lá, né? Ele só vai ser realmente apagado quando ele for sobrescrito. Ou seja, quando o HD encher ou ele começar a usar outras partes, que aquilo que foi apagado tiver que escrever por cima. Então, só assim que ele vai sobrescrever, né? A nossa mente já é um pouco mais incerta em relação a isso. Eu nem vou arriscar tentar dar palpite de como funciona, mas tem gente que consegue lembrar de muita coisa, né? Tem gente que tem memória muito boa, então é muito relativo isso aí, tá? Se a gente fosse igual a um HD, eu acho que seria mais fácil, porque daí era só a gente usar muita informação, que basicamente a gente ia esquecer as coisas irrelevantes. O problema é controlar o que a gente quer dizer, o que é relevante, o que é irrelevante. A gente ia reforçar para lembrar do que a gente quer lembrar e ia sobrescrever com coisa nova pra gente ter memória boa e tudo mais. Seria bem fácil, né? Mas não é assim que funciona, né? Que mais? Aí tem aqui. Esse aqui eu peguei do livro mesmo, né? Que eles colocam lá um exemplo, né? Pistas pictóricas versus pistas verbais. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então ele vai escrever assim que, ou melhor, essa aqui é uma anotação minha. Há evidências da superioridade da memória visual sobre a memória verbal. Mas essa vantagem é incerta porque é mais difícil medir a recordação de imagens. Então, basicamente, pessoal, há sérios indicadores, né, que vão dizer que você vê uma coisa é mais fácil do que você lê. Então, o que você lê é mais difícil você lembrar. Mas, então, eu acho bem interessante você pensar isso, porque isso me diz que, por exemplo, se você vê um filme, talvez você vai conseguir lembrar dele melhor do que um livro, tá? O que eu faço normalmente é as duas coisas, né? Quando eu quero aprender sobre alguma coisa, eu vou ler sobre ela e também eu vou assistir, porque a internet tem muito conteúdo, né? Pra gente poder associar e assimilar das duas formas. Correndo aqui, gente, vamos lá. Então tem problemas que a gente tem com medidas de memória. Então ele vai falar lá, embora a medida da memorabilidade de um anúncio seja importante, a capacidade de as medidas existentes avaliarem com precisão essas dimensões tem sido questionada por vários motivos pelos analistas. Então, a forma de medir, como você vai lembrar isso, é uma coisa bem relativa. Nossa, eu tive um tênis exatamente igual esse aqui que eu coloquei, só que o meu era verde. Eu tenho uma memória muito boa desse tênis, que foi o meu primeiro tênis de marca, assim. E aí, eu nem sei se eu coloquei, acho que eu coloquei por causa disso, inclusive, não lembro mais, minha memória já tá falhando, não sei como medir aqui, tá? Enfim, aqui, pessoal, temos eu coloquei aqui uma questão de esquecimento e nostalgia, que é a questão de, às vezes, as coisas precisarem ser esquecidas mesmo, né? Eu não vou tocar, mas isso aqui é uma propaganda da Volkswagen que ela fez usando IA, ou eu coloco e vou falando para vocês rapidamente. Vou colocar sem som, mas é uma música quem tá cantando ali é a Elis Regina, e aí tem a Tânia Maria cantando, né? Tânia Maria não, como é que é o nome dela? É a filha da Elis Regina, e aí eles estão fazendo a brincadeira lá, mostrando vídeos da família, né? Da filha da. Eles fazem uns takes lá para poder lembrar, remontar memórias de um Fusca,
né? Brasília e tudo mais. Mas o ponto alto do comercial é o ponto quando eles usam IA para, ó, então esse take é feito com IA e aí eles criam a Elis Regina com IA para fazer fortalecer essa. Então esse take aqui, ó, com a Elis Regina com IA, né, parando assim, congelando no frame fica um pouco mais artificial, né? Mas deu um grande impacto ali, né? Então, aqui é polêmica também, né? Porque às vezes as coisas precisam ser esquecidas, né? A gente tá numa vibe agora, não sei como tá pra vocês aí, que tá tendo muita polêmica em relação ao uso ético das IAs, principalmente pra às vezes deixar as pessoas morrerem, né, meu? Porque se você ficar tentando retomar ali, a pessoa morreu, mano. Você ficar recriando uma pessoa, às vezes pode ser um pouco doloroso, pode ser um pouco ofensivo, né? E, e aí tem muito dessa questão, né? De como uma coisa pode gerar um gatilho, ou pode. Às vezes a memória, por exemplo, vamos supor que a filha da Elis Regina aqui, isso aqui poderia ser um tiro no pé, né? Poderia ser um tiro no pé, né? Óbvio que ela participou do comercial, ela autorizou, então tem o direito de imagem e tudo mais. Mas eu achei um uso um pouco questionável pelo ponto de vista ético, né? Do uso uma imagem de uma pessoa que já morreu, tentando reviver ela. Sei lá, né? Então deixo aí em aberto. E aí, para finalizar a aula, pessoal, último slide, que eu vou deixar uma polêmica, tá? Tem que ter uma polêmica, né? Tá? Que eu não vou tocar o vídeo, mas é o Wesley Delanogari, que é esse neurocientista, que é um cara que eu tenho respeitado, tenho acompanhado bastante o conteúdo dele na internet. E ele vai falar sobre como a pornografia ela virou uma coisa assim, ela virou um problema de saúde mental muito mais sério do que as pessoas pensam, né? Então, assim, de pessoas que não conseguem trabalhar por causa do vício. Então, é um nível de adicção, né? Que gera um problema sério, sabe? E quase ninguém fala sobre isso, né? Ou mesmo as pessoas levam sempre na brincadeira. Então, aqui ele tava no Flow podcast lá. E eles começaram a levar por um lado meio de brincadeira sobre isso. Mas no final é um problema bem sério, né? E aí, isso tem a ver com memória, porque provavelmente perturbada, pervertida, né? Às vezes, uma coisa pode ser um gatilho. Então, o cara tá lá no Instagram, daí vê a foto de uma pessoa, sei lá, que tá mostrando um pouco mais o corpo, isso já pode ser um gatilho. Então, essa questão de memória é um negócio muito complicado, né? Muito complicado também por uma perspectiva um pouco mais sexual aí. Acho que é uma coisa bem complicada, né? Então, aqui é uma questão que eu acho que deve ser levada a sério, né? Se vocês verem, tem uma pesquisa na internet que fala que o Terry Crews, para quem não sabe, o Terry Crews é o pai do Chris, de Todo Mundo Eu Odeio o Chris, aquele cara que faz o Latrell no filme As Branquelas, e ele faz um depoimento dele sobre como ele teve problema com pornografia e como isso foi muito sério, ele teve que fazer tratamento e tudo mais. Então é uma coisa bem séria que eu queria colocar aqui como polêmica, porque eu acredito ter um pouco a ver com memória, com esse tipo de coisa, né? Espero não ter gerado nenhum gatilho, pelo contrário, né? Que vocês, quem estiver assistindo esse vídeo, que possa ter essa percepção. E basicamente para a aula é isso. Aí, pessoal, agora vamos lá então falar sobre o que eu vou deixar para vocês, o que vocês vão escrever sobre memória, tá? Bem simples, tá, pessoal? Eu quero que vocês vão ter que vou dar um trabalhinho a mais, tá? Vocês vão pegar uma foto, tá? De uma propaganda
tá? Vocês vão tentar lembrar a primeira propaganda que vocês viram na internet ou na televisão, ou na internet, sei lá, a primeira propaganda que você conseguir lembrar, tá? Tenta lembrar a primeira propaganda de primeiro produto. Cara, eu tenho várias, mas pega uma das primeiras assim que você fala, cara, isso aqui foi provavelmente era uma das primeiras propagandas que eu vou lembrar. Eu poderia falar, sei lá, das lojas pernambucanas. Aqui eu coloquei do garoto, né? Então esse seria o meu. E aí você vai escrever em pouquíssimas palavras, como sempre, tá? Todos os relatórios de aula tem que ser curtos, gente, para eu ler, tá? Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo, tá? Mas vocês têm que escrever assim, no máximo 10 linhas, como eu sempre falo, tá? E falar como foi, do que você lembra dessa propaganda, tá? E por que ela é marcante para você. Você fala, não precisa entrar tão em detalhe pessoal, tá? Falar, eu lembro dessa propaganda porque ela tinha uma música específica, eu lembro dessa propaganda porque ela me fez aprender sobre alguma coisa, mas basicamente a gente vai tirar então essa parte da memória, tá? Não vou nem entrar tanto na parte de aprendizagem, vamos ficar nessa parte da memória que eu acho que é mais interessante, certo? E basicamente, gente, para a aula de hoje é isso, então espero que vocês estejam curtindo as aulas e aproveitando, vocês verem como der até tá bem estruturado agora com o microfone, com tudo para ficar bem bom aí as aulas, a qualidade do material, tá? Para manter vocês estimulados e também quem estiver ouvindo, não estiver assistindo, conseguir ouvir bem minha voz e tudo mais, beleza? Valeu, galera, bons estudos, abraço.